Hey a todos! Desde que me mudei para o Brasil, novas leituras foram surgindo na minha vida, novos interesses, novas perspectivas e também o reforço de preocupações que eu já tinha, mas que agora são cada vez mais iminentes por eu me encontrar neste país. Um país que me chama para que eu pense e reflita sobre outras realidades e outras narrativas. Uma dessas reflexões tem sido sobre o conceito de lugar de fala, um termo que aparece com frequência entre militantes de movimentos feministas, negros e LGBTQ e em debates por aí na internet. É um termo que coloca em questão quem tem direito à voz numa sociedade que tem como norma a branquitude, a masculinidade e a heterossexualidade. A fim de eu conhecer melhor do que se tratava este conceito, lugar de fala, pesquisei e encontrei o livro que vos trago hoje. O livro é este, tem o nome O que é Lugar de Fala e foi escrito pela mestra em Filosofia e ativista Djamila Ribeiro. Esta obra faz parte da coleção Feminismos Plurais, em parceria com a editora Letramento, e tem como objetivo abordar, numa coleção de pequenos livros, diversos aspectos e perspectivas dos feminismos, tendo como referência principal mulheres negras, indígenas e homens negros como sujeitos políticos. Sujeitos que são vítimas de uma história que tem sido excludente. E por isso mesmo esta coleção, este livro, pretende quebrar silêncios. Mas antes de vos falar sobre o termo lugar de fala propriamente dito, quero referir que este livro é um livro que, apesar de curto, contém forte embasamento teórico debruçado em factos, referências históricas e citações de várias teóricas e especialistas do assunto, autoras negras que Djamila destaca ao longo da obra e que tornam esta leitura bastante urgente e necessária. No primeiro capítulo deste livro, com o nome Um pouco de História, Djamila Ribeiro contextualiza historicamente os percursos intelectuais e da luta das mulheres negras. Ela refere que é importante percebermos como a história é contada do ponto de vista do colonizador, ou seja, a partir de uma visão eurocêntrica, masculina, heteronormativa, que teve e ainda tem impactos enormes sociais, políticos e económicos. A autora relata que na primeira onda do feminismo, que se deu no século XIX, as mulheres brancas lutavam pelo sufrágio universal, o voto, por adquirirem o seu direito político, enquanto que as mulheres negras lutavam para que a sua humanidade, a sua existência, a sua dignidade, a sua liberdade fossem reconhecidas. O movimento feminista da época tinha uma face excludente das mulheres negras, uma face racista, no sentido em que se privilegiavam as pautas que contemplavam somente as mulheres brancas. Ou seja, enquanto as mulheres brancas buscavam equiparar os seus direitos civis aos homens brancos, as mulheres negras carregavam o peso da escravidão. Muitas ainda eram subordinadas e não apenas em relação ao homem branco, mas também estavam em posição servil perante a mulher branca. Então o século XIX já evidenciava o grande dilema que o feminismo hegemónico viria a enfrentar: a universalização da categoria da mulher. Vou ler-vos agora uma passagem onde a autora cita Sojourner Truth, uma abolicionista afro-americana e ativista dos direitos das mulheres. Uma passagem bastante descritiva e forte. Aquele homem ali diz que é preciso ajudar as mulheres a subir numa carruagem. É preciso carregar elas quando atravessam um lamaçal e elas devem ocupar sempre os melhores lugares. Nunca ninguém me ajuda a subir numa carruagem, a passar por cima da lama ou me cede o melhor lugar. E não sou uma mulher? Olhem para mim, olhem para meu braço. Eu capinei, eu plantei, juntei palha nos celeiros e homem nenhum conseguiu me superar. E também aguentei as chicotadas. E não sou uma mulher? Pari 5 filhos e a maioria deles foi vendida como escravos. Quando manifestei minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. Mas de onde é que vem seu Cristo? De onde foi que Cristo veio? De Deus e de uma mulher. O homem não teve nada a ver com ele. Se a primeira mulher que Deus criou foi suficientemente forte para sozinha virar o mundo de cabeça para baixo, então todas as mulheres juntas conseguirão mudar a situação e pôr novamente o mundo de cabeça para cima. Então, se o feminismo é um movimento que defende a igualdade de direitos sociais, políticos e económicos entre mulheres e homens, na época falhou ao incorporar apenas o discurso branco e heterossexual. Existia um discurso que colocava as mulheres brancas com um espaço maior que as mulheres negras e indígenas, e isso é um erro. Djamila refere que a partir dessas percepções, a conscientização a respeito das diferenças femininas foi ganhando cada vez mais corpo.
O feminismo negro nasceu então no final do século XIX para dar resposta ao sexismo e ao racismo do movimento feminista. Nasceu para reivindicar que mulheres negras possuem situações diferentes das mulheres brancas. Por exemplo, eu, enquanto mulher branca, preciso reconhecer que vivo uma opressão relacionada ao meu género. Então eu posso afirmar que tenho experiências desse sistema de opressão de uma sociedade machista e patriarcal. Só que eu também preciso reconhecer que, mesmo lidando com a situação do machismo e as opressões que advêm dele, eu estou num lugar privilegiado por não sofrer racismo, por a minha cor de pele nunca ter sido colocada em causa ou como fator excludente, porque ninguém retira direitos a um branco só por ser branco. Já as mulheres negras sofrem essas duas opressões, a de género e a racial. E é preciso pensarmos de que forma, por exemplo, os nossos antepassados contribuíram para essas exclusões. E sendo eu portuguesa e tendo Portugal uma história colonial no Brasil, e sendo o Brasil um dos últimos países a abolir a escravidão, é de importância crucial sabermos, falando principalmente para os conterrâneos que me assistem, o peso histórico que a colonização trouxe para o país, os seus impactos e como isso contribui até hoje para uma dívida histórico-cultural enorme dos brancos aos negros. É preciso que os livros mudem. É preciso perceber que durante muitos anos factos reais foram manipulados para que o racismo e a escravidão fossem palavras invisíveis. É preciso quebrar o mito do bom colonizador. E isso parte também da minha decisão de ler e vos trazer leituras como esta, para que nós possamos em conjunto fazer esse exercício de ver representado mais do que um lado da história, mais do que um lado privilegiado, mais do que um lado branco. Quando muitas vezes é apresentada a importância de se pensar políticas públicas para mulheres, comumente ouvimos que as políticas devem ser para todos. Mas quem são esses todos ou quantos cabem nesses todos? Se mulheres, sobretudo negras, estão num lugar de maior vulnerabilidade social, justamente porque essa sociedade produz essas desigualdades, se não se olhar atentamente para elas, se impossibilita o avanço de modo mais profundo. No capítulo com o nome Mulher Negra, o Outro do Outro, a autora mostra-nos que quando falamos de feminismo é importante reconhecermos o feminismo negro não como uma nuance do feminismo, um recorte dele, mas sim como todo um movimento. A filósofa francesa Simone de Beauvoir, no seu livro Segundo Sexo, refere que a mulher é vista como o outro, pois é encarada como um objeto, como algo que possui uma função e como o oposto do homem em todos os parâmetros. A autora afirma também que o mundo não apresenta para as mulheres todas as possibilidades, porque desde cedo é imposto à mulher o lugar de o outro. Djamila Ribeiro faz referência a isso, dizendo que se para Simone a mulher é vista como o outro, sendo que esta seria uma referência à mulher universalizada, e a mulher universalizada seria a mulher branca, a mulher negra, segundo a escritora portuguesa Grada Quilomba, é então considerada o outro do outro, porque ela não é um homem, mas também não é uma mulher branca, o que coloca a mulher negra num local mais difícil de reciprocidade, pois ela é ausente de branquitude e de masculinidade. Supõe-se que as mulheres são englobadas a partir de uma característica comum, o género, e que todas as mulheres passam pelos mesmos problemas, vivem as mesmas coisas, sofrem as mesmas coisas, precisam das mesmas coisas, e isso não é real, porque as necessidades das mulheres negras estão presas a toda uma história de racismo estrutural, a toda uma história colonial, e por isso a luta das feministas negras é uma batalha contínua para nivelar o seu lugar ao lugar das mulheres brancas e para serem reconhecidas as suas especificidades. Nos últimos 2 capítulos do livro, O que é lugar de fala e Todo mundo tem lugar de fala, respectivamente, Djamila aborda o termo lugar de fala e esclarece os equívocos que lhe estão frequentemente associados. A autora afirma que nós somos resultado do contexto em que estamos inseridos, onde nascemos, a nossa família, entre outros parâmetros que determinam as nossas vidas em variados fatores. Quando nós falamos a partir de um local social, de um espaço, um grupo, e esse grupo é visto e pensado socialmente e pode sofrer limitações em função dos privilégios de outros grupos. Como eu vos referi no início deste vídeo, a voz do homem branco, cisgênero e heterossexual sempre foi muito mais valorizada e muito mais ouvida do que a voz de um homem negro. A mesma coisa relativamente às mulheres.
Uma mulher branca, comparativamente a uma mulher negra, tem a sua voz socialmente mais aceite. E aí reside o problema. A sociedade olha de forma diferente para as pessoas, mesmo que elas estejam a falar sobre o mesmo assunto. Podemos pensar, por exemplo, na questão política. Quantos homens estão na política? Quantos são homens brancos e quantos são homens negros? Quantas mulheres estão na política e quantas dessas mulheres são mulheres brancas ou quantas dessas mulheres são mulheres negras? O termo lugar de fala é, portanto, um conceito que representa a busca pelo fim da mediação. Ou seja, a pessoa que sofre preconceito pode e deve falar por si como protagonista da sua própria luta e movimento. Numa sociedade supremacista branca e patriarcal, mulheres brancas, mulheres negras, homens negros, pessoas transexuais, lésbicas, gays, podem falar do mesmo modo que homens brancos, cis, heterossexuais? Existe o mesmo espaço e legitimidade? Djamila chama a atenção para a coexistência de vozes, porque é preciso rompermos o discurso de sempre. É preciso romper com o silêncio de quem foi realmente discriminado, de quem é realmente discriminado. Negros, índios, pessoas com algum tipo de deficiência, pessoas LGBTQ. Por exemplo, o meu dever enquanto mulher branca, é questionar a ausência de pessoas negras, pessoas trans, pessoas com algum tipo de deficiência, sempre que eu me deparar com uma situação, um conteúdo televisivo ou, por exemplo, um evento, um debate, onde o tema seja sobre essas pessoas e elas não estejam presentes para falar, devidamente representadas, para darem os seus testemunhos, para ocuparem os seus lugares de fala. A mesma coisa quando são reivindicadas leis, como a lei do aborto, por exemplo, ou a do casamento gay. O meu dever, o nosso dever, é questionarmos quem vota essas leis, quem fala. Porque se o grupo que vota for, por exemplo, um grupo de homens brancos, cisgênero, heterossexuais, nós conseguimos concluir que não existe nesse caso diversidade democrática, pois não tem ninguém nesse grupo que esteja diretamente afetado, realmente diretamente afetado por esse direito que está a ser reivindicado. Então, dificilmente esse grupo será representativo da questão. E nós precisamos de pensar nisso. Quem são essas vozes, afinal, que estão a falar no lugar de outras? A autora também explica que não é preciso ser negro para abordar pautas racistas ou ser homossexual para falar sobre a homofobia, por exemplo. No entanto, é necessário que seja cedido às pessoas pertencentes a esses contextos o seu lugar, a sua voz, para que elas possam ter acesso à palavra que lhes foi historicamente negada. Outra questão é da subjetividade. Os opositores do termo lugar de fala dizem que a pessoa que fala a partir do seu lugar social acaba por ser demasiado subjetiva. Só que o lugar de fala refere exatamente que por essa pessoa estar inserida em determinado lugar, ela sabe melhor que ninguém o que é X situação ou X preconceito e por isso ela é perfeitamente adequada para falar sobre o que sabe e vive. É muito fácil nós tirarmos a validade de uma dor que não é a nossa, algo que nós não sentimos, não vivemos, chamar as pessoas de vitimistas e os seus discursos de mimimi. O difícil é manter o silêncio, o lugar de ouvinte e reconhecermos quais são os nossos privilégios. É necessário escutar por parte de quem sempre foi autorizado a falar. A autora coloca essa dificuldade da pessoa branca em ouvir por conta do incômodo que as vozes silenciadas trazem, do confronto que é gerado quando se rompe com a voz única. Necessariamente, as narrativas daquelas que foram forçadas ao lugar do outro serão narrativas que visam trazer conflitos necessários para a mudança. O não ouvir é a tendência a permanecer num lugar cômodo e confortável daquele que se intitula poder falar sobre os outros, enquanto esses outros permanecem silenciados. Todos temos lugar de fala, pois todos falamos a partir de algum lugar. O que muda é o nosso contexto, a forma como estamos a olhar certos factos e situações. O lugar de fala é reconhecer essas outras perspectivas de uma história ou outros pontos de vista, reconhecer que precisamos de conhecer essas outras narrativas. E nós podemos e devemos importar-nos com causas que envolvem outras pessoas e as afetam, mas não devemos fazer isso tirando o seu lugar de testemunho. Existem outras formas de contribuirmos com pessoas e causas. Uma delas é, por exemplo, calando-nos para que outras pessoas possam falar.
E esse é outro ponto importante, o nosso lugar de escuta. É preciso colocarmos-nos no lugar de escuta quando não sabemos o que é sentir na pele, quando não temos certa e determinada vivência e pararmos de tentar explicar ao outro o que ele sofre ou se o sofrimento dele é ou não válido. Porque não importa o quanto eu leia sobre, eu nunca vou ser negra para saber na realidade o que é a condição de uma mulher negra, o que é sofrer com racismo. Então, por isso mesmo, o máximo respeito e o máximo lugar de escuta. A nossa preocupação precisa de ser democrática e a democracia faz-se com a diversidade de pessoas e opiniões, com a diversidade de vozes bem colocadas, com respeito e bom senso, sem excluir ninguém. E a busca para que haja mudança faz-se percebendo os nossos privilégios, cultivando empatia e admitindo que nós não podemos falar das outras pessoas porque nós não sabemos o que é estar no lugar delas. Por isso está na hora de deixarmos quem sabe falar e de nos sentarmos para escutar. Bem, espero que tenham gostado deste vídeo e que esta leitura seja útil para vocês. Mesmo que o vídeo tenha ficado um pouco longo, é porque os temas eram importantes e eu tinha mesmo de vos falar sobre isso. Já sabem, não se esqueçam de deixar a vossa opinião lá em baixo nos comentários. Quero saber quem já conhecia esta leitura ou quem não conhecia, mas agora ficou interessado em ir ler. E não se esqueçam de deixar o vosso like para dar uma força para o meu trabalho. E se tu és novo aqui no canal e ainda não és inscrito, inscreve-te para acompanhar sempre que um novo vídeo sair. Até breve! Beijo!